Boa tarde, segunda-feira, 3 de dezembro de 2018, primeiro programa de dezembro, hoje Dia Internacional das Pessoas Portadoras de Deficiência Física, né? Parabéns a essas pessoas, né? Também ontem foi o dia do samba. Hoje nós temos o professor Cassione aqui, professor e também advogado criminalista, muito conhecido na região, ex-deputado federal. Também o doutor Clemente, médico, diretor clínico da Multimagem e também professor, né? Ontem tivemos descida da Anchieta, muitas bicicletas em Santos, tivemos caminhada ecológica do Forte dos Andradas, lá no Guarujá. O forte foi construído para a Segunda Guerra Mundial, né? Também nós temos o governador ainda, Márcio França, dizendo que todas as estradas vão ter ciclovia. Faltam estradas, mas vão ter ciclovia nas estradas agora. Ladrão morre atropelado depois de fuga em Cubatão. O meliante tomou de assalto um Chevrolet Cruze e na Vila Nova e foi baleado e morto. Despedida do Santos do ano com derrota, 2-1 para o Sport. Mesmo assim o Sport foi rebaixado. Bolsonaro promete nome para meio ambiente essa semana. E o Onyx Lorenzoni agora, da Casa Civil, diz que vai acabar com o Ministério do Trabalho mesmo, que vai ser uma parte para a Justiça e uma parte para a Economia. As sereias também à noite, o dia foi ruim para o Santos ontem, meu Deus do céu, hein? As sereias deixam escapar o tricampeonato, empatam em 1-1 com o Atlético Huila da Colômbia e depois perde de 5-3 nos pênaltis. O dia foi negativo para o Santos ontem, né? Bom, com essas notícias aí, Bolsonaro deve ir amanhã para Brasília, na quinta semana do governo de transição, né? Lembrando que nós estamos sendo transmitidos agora pelo canal 8net, 8 Vivo 11 Vivo Fibra e também pelo www.tvcomsantos.com. Se você quiser passar perguntas para o Dr. Clemente, para o Dr. Cassione, nós vamos lê-las no segundo bloco. É o 13 para quem é fora de Santos, 997 11 5545. Lembrando que as perguntas só valem para o programa ao vivo, agora às 1h15, a reprise às 23 horas e a outra reapresentação 1h da manhã de terça. O programa é repetido, então não podemos ter interação com o telespectador. Clemente, prazer ter você aqui no programa nessa segunda-feira, né? Segunda-feira de tempo nublado em Santos, depois de muitas chuvas nessa noite e madrugada na Baixada Santista, mas agora o tempo está nublado, para quem vê o programa fora da Baixada Santista, no tempo nublado, mas sem chuvas. É um prazer estar aqui sempre às segundas-feiras, né? É esse trio que sempre se sintoniza entre si. Desculpa. E é sempre muito agradável, eu fico contando a hora de manhãzinha, já começar a contar a hora para chegar aqui, para nos encontrarmos e discutir os assuntos pertinentes à nossa cidade e inclusive ao nosso país, né? E saudar os nossos telespectadores em mais uma boa semana para todos. Vicente Cassione, professor, advogado, criminalista muito conhecido na nossa região, também chateado aqui com a mesa de Santista pelo último jogo de derrota do Santos, time que não teve muita proposta de jogo e tal. E também à noite perdemos o time da Colômbia e ficamos com o vice-campeonato da Libertadores feminino, né? Então foi uma tarde e noite ruim para o Santos domingo, né? Olha, antes da saudação, você disse eu estou chateado. Não estou chateado com o Santos, não. Estou acostumado. Eu estou querendo mandar primeiro um abraço a você, ao querido Clemente, aos caríssimos telespectadores. Realmente a segunda-feira, uma das coisas boas da segunda-feira é estar aqui com vocês. Eu estou chateado com outras coisas. Eu estou chateado com a pouca vergonha e o estado de abandono em que está esta cidade de Santos. Vamos começar. Primeiro, aquele automóvel engolido por uma cratera na Conselheiro Nébias, quase esquina da Goiás. Todo mundo vai dizer, mas um episódio? Não, não é um episódio. Você tem hoje vários episódios previstos. Lembram-se um dia que eu falei aqui que tinha uma depressão na via pública, na Espírito Santo, quase na esquina do Canal 2? Foi. Sim. Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com esse automóvel que foi engolido pela
cratera na Conselheiro Nébias. Poxa, Cassiano, o João falou que a ponte dos Barreiros vai cair. Bom, você falou que tinha um buraco ali? Não, todos os lugares em que você tem no asfalto uma depressão muito longa, eu não falo da buraqueira da cidade, porque a cidade mais esburacada do Brasil é aqui. Mas eu digo da falta de manutenção da pavimentação, para não falar das enchentes que se repetiram e se repetem a toda hora, e eu não vejo nenhuma providência sendo tomada. Essas crateras que estão se abrindo, primeiro que a lei ela é absurda, porque quando o cidadão sofre um prejuízo causado pelo poder público, a indenização tinha que ser imediata. Você está andando numa via pública, você paga IPVA do carro, você paga os seus impostos, de repente a rua se abre e você cai dentro e você tem um prejuízo quando você não sofre um ferimento grave ou pode até ir a óbito. E fica por isso mesmo. Por quê? Porque você vai receber, lá não se sabe quando, os tais precatórios e assim por diante. O poder público tinha que indenizar imediatamente. Tinha que ser pagamento assim no dia seguinte na boca do caixa, quando ele causa prejuízos à população. Por que esse privilégio? Se eu causar um prejuízo a você e eu for condenado a pagar a indenização, eu pago, sou penhorado e vai a leilão o bem que eu tiver para ser penhorado. Aqui não acontece isso. Não é? No Brasil, o poder público é o caloteiro por lei. Isso é precatório, Cassiano, paga ou vai para precatório isso aí? Isso não vai receber nunca uma indenização dessa. Olha a imagem que vocês estão vendo na principal avenida de Santos. Por que é principal? Porque a Conselheiro Nébias é a única avenida que liga o estuário à Baía de Santos. É a mais longa avenida, tem 4 quilômetros, vai desde o mar no estuário até o mar na praia. E acontece uma coisa dessas. A outra preocupação que eu tenho, e chateado eu estou, não é com o Santos, não, porque o Santos não tem conserto. Enquanto essa diretoria estiver lá, não tem conserto. A preocupação minha é com a quantidade de mosquitos que a cidade vem apresentando à sua população, por meio das picadas que todo mundo vem levando, e isto significa, pela frente, vocês já sabem o quê? Epidemia de dengue, epidemia de chikungunya e de febre amarela, que está prevista, essa epidemia, que é mortal, porque a porcentagem dos óbitos nos casos de febre amarela tem sido em torno de 50% a 60% pelas estatísticas. Até e como? Ultimamente, a última pesquisa deu 2/3. 2/3. 2/3 de morte. Em alguns lugares, de 5 casos... Você vê que é louco muita mesmo. coisa, hein? 5 casos, 3 mortes. Numa dessas cidades isso. Aqui. Agora eu pergunto, o que é que está sendo planejado? Se é que tem alguém que planeje alguma coisa nesse governo municipal, o que é que está sendo feito? Eu nunca vi uma prefeitura deixar uma cidade num estado de abandono total como atualmente. Isto é um escândalo. Com a passividade da maior parte da população, ninguém reclama, ninguém diz nada, fica por isso mesmo e vai ficar por isso mesmo. Isto é um caso, a gente fala de impeachment, a gente fala disso, daquilo. Se tiver hoje uma eleição de recall para saber se esse prefeito fica ou não fica no cargo, pode ter certeza absoluta que dá 90%, no sentido de que ele não tem condição de continuar. E nós estamos numa cidade que está cada vez pior. Tudo aqui anda para trás. Agora ouvi dizer que vai acabar o centro de convenções ali do Armênio, toda aquela área vai ser lojas, vão ser duas grandes lojas, a Havan,
Leroy Merlin, etc, etc. Bom, é bom para a cidade que tenha lojas, que tenha comércio, tudo bem, é bom. Mas as coisas que a gente tem não são para serem desfeitas. Faz o que tem que ser feito sem precisar desfazer o que está feito. Não é? Mas esse homem ranzinza, nas segundas-feiras, resolve mostrar, pôr o dedo nas feridas, mas fica por isso mesmo. Não vai mudar nada. Na semana que vem estaremos aqui falando a mesma coisa. Durante todo este mandato, pelo jeito, não haverá mudanças. Porque se ainda houvesse mudanças, nós estaríamos reconhecendo, olha, está começando a mudar. Mas não, está piorando cada vez mais. Omissão total do senhor Paulo Alexandre Barbosa e companhia dela. Clemente. É muito gozado o que o Cassiano está falando, porque eu recebi uma pessoa agora, pouco antes de vir para cá. Queria fazer anúncio e tal, não vou falar de onde, mas ela falou, eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, agora nós já estamos no novembro, dezembro, depois em janeiro, fevereiro, vamos deixar para conversar em março. Aí ela começa num papo informal e fala assim, doutor, mas que situação tá Santos, hein? Parece que não tem prefeito, parece que ele apertou um botão para não fazer mais nada. Olha, exatamente Veja isso. que imagem. O cara de fora de Santos? Um cara daqui de Santos? Não, ou a de pessoa fora? daqui. Sim. Mas assim, falou, ele apertou um botão e acabou com a cidade. E agora o Cassiano está complementando isso. Evidentemente, a gente tem falado muito sobre a cidade, mas é uma coisa óbvia, é clara, né? Essa depressão que tem aí no Espírito ruas. Santo e tal. Mas se você pegar, mesmo em direção à Ponta da Praia, aquelas ruas mais lateralizadas, é cheio de buraco, muito cheio de buraco. Realmente não existe um abandono. Você quer ver outro lugar totalmente abandonado? Ali você indo em direção ao Casqueiro, por dentro, não pela rodovia, na marginal ali, passando pela Lemoa, do lado do Açaí, o supermercado ali, atacadista, não, aquilo é brincadeira. A cor da água, ali tem um tipo de um córrego, mas é água parada, é dessa cor, eu não estou exagerando, é verde, 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 água parada. E aquilo inunda, porque não tem escoamento nenhum. Então, por exemplo, no sábado... Tinha que passar limpar aquele... Tinha que limpar. Aquilo ali que vai dar no cais, aquilo vai dar no cais, né? Então você imagina o criadouro de mosquito, que é o Cassiano está falando, o criadouro de mosquito, e a implicação que isso representa. Eu estava vendo, coincidentemente, um documentário nesse fim de semana, e o cara está falando que na época dos dinossauros, dos tiranossauros e tudo, assim, o que fez com que eles acabassem, por incrível que pareça, foram os mosquitos contaminados. O mosquito contaminado picava o dinossauro lá, o tiranossauro lá, e toda a espécie, e eles morriam de algum tipo de doença. E agora, eis que nós estamos na mesma situação aqui, né? Porque você já acabou de falar aí, a dengue, já estão anunciando que vai aumentar muito, mas nós tivemos a chikungunya e agora a febre amarela, que está voltando com força. Parece que ela tinha dado uma amenizada, mas já começou a acelerar de novo. Então, olha, há que se ter muito cuidado mesmo. Esse abandono que está na cidade é um negócio que não pode acontecer. E vão culpar as chuvas que aconteceram agora em abundância, porque para os mosquitos ainda isso é um paraíso, mas vão culpar. Outro crime cometido pela prefeitura, isso é crime. Ali na Martins Fontes, naquela avenida que vai desde do centro até o Sabuó, eles deceparam, cortaram 39 palmeiras imperiais. Ao invés de fazer o buraco, retirar a palmeira, replantar num outro lugar, palmeira imperial, não é coqueirinho, não. Palmeira imperial, que são as mesmas que tem na Avenida da Costa. Ali você tinha palmeiras imperiais ao longo do trecho entre a via externa, que dá
Isso. margeia a via direita férrea, vindo de lá para a via cá. férrea ali, a direita indo para São Paulo. Foram mais Palmeiras, hein, Cassione? 39, me disseram 39. Eu vi lá tudo decepado. Eu passei, vi. Não, tá Se sim. você cortar uma palmeira daquela, você, Clemente, Cana. você, Filete, preso, em flagrante. Depois pode até sair pagando fiança. Preso em flagrante. A Prefeitura Municipal de Santos, descaradamente, decepou, pura e simplesmente, cerraram 30 e tantas palmeiras imperiais. E ficou por isso mesmo. explicação deles é que Cadê não dá o promotor do meio ambiente, que é tão zeloso quando você poda a sua árvore dentro do quintal da sua casa? Cadê a promotoria, o Ministério Público do Meio Ambiente? A Prefeitura Municipal de Santos matou, cerrando 30 e tantas palmeiras. O Filete está dizendo que é mais. No Jornal Tribuna saiu 70 e o João Vilela falou que são 140. É porque são dos dois lados. Então O Tribuna anunciou 70 é e pior poucas. ainda, O mas João uma falou só. 140, mas eu acho que são 70 e poucas. Mas Isso é uma vergonha, isso é um escândalo, isso não acontece em lugar nenhum A do prefeitura, mundo. A prefeitura explicou que o pessoal ela fez reclamou. Não, a prefeitura não quer nem ouvir explicação. A prefeitura não explica nada, ela não explica nada, ela não tem moral para se explicar. Que ela explicou o quê? O que ela disse? Que não dá, que no replante iam morrer 70%. Mas Mentira, não é verdade. Se você fizer a escavação que tem que ser feita, profunda dá pra tirar, e tirar e colocar no outro lugar, 90% sobrevive. sobrevivem 90% no mínimo. Então, essa é uma mentira, explicação mentirosa de gente incompetente que não sabe nem justificar o seu crime, entendeu? Clemente, as palmeiras também são muito usadas, eles são caríssimas. São eu usadas em apartamentos, em prédios, concordo né? com o Cassione, porque é o seguinte, o fato de você replantar um outro tipo, ou a mesma coisa, ou replantar num outro lugar, até em quantidade maior, não justifica que você não tente fazer o que já aconteceu isso. Até uma lição para as crianças. Não, já né? aconteceu isso em várias cidades do interior, já aconteceu Claro. até na capital. Claro. O cara simplesmente aprofundou mais ali, fez um buraco maior, demorou um pouco, mas ele fez, né? Se morresse a partir disso aí, você poderia dizer, não, mas está justificado, foi feita alguma coisa. Mas na verdade não foi feito nada, né, Filete? Foi cortado na base ali, ó, na Sim, base. Sim, com Se um você palmo do chão. Isso. Você vê aquilo cerrado, inteirinho cerrado. Isso, se você contar para alguém uma coisa dessas, é uma coisa que ninguém vai acreditar, que numa cidade em que havia quase uma centena de palmeiras imperiais, na minha conta eu sabia era menos, agora piorou ainda. As pessoas foram lá e... Primeiro eles falaram 30 e Cerrado. poucas, Cassione, sim. Aí no outro dia no Jornal Tribuna anunciou 70 e poucas e o João falou que é 140. É Mas só passar lá você vê a quantidade de palmeiras cerradas. Então a gente aqui, por mais que a gente fale, as pessoas da prefeitura sabem que são intocáveis, sabem que o mato na rua está numa altura incrível, você pode olhar as ruas todas de Santos com o matagal que não tem tamanho. Cidade abandonada, uma cidade totalmente abandonada, sem planejamento, sem forças de atuação, sem agentes prestadores de serviço público à altura, sem comando, sem prefeito, não é? E ainda temos quase 2 anos pela frente. 2 anos pela frente. 2 anos. 2 anos pela frente. Eu não acredito em milagre. Que alguém vai tomar jeito lá e dizer, não, vamos começar a mudar. Olha as imagens. Olha as imagens. Olha não, só. Ele já colocou aí. É que são dos dois lados, né, Cassione? Mas você veja, cada vazio desse de terra é uma palmeira cortada. Palmeira imperial. Todo mundo sabe que é necessário essas obras, mas podia ser feito o replante, até para uma noção de meio Olha lá, ambiente. a lagoa. Olha as palmeiras como é que eram. Olha lá. É bonito, é bonito. Isso é crime, e não acontece nada. Se não queriam prender o prefeito em flagrante, pelo menos tinham que indiciar no inquérito policial. Porque isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Clemente, o Bruno Covas garante que o viaduto não vai
não vai ser implodido. Eles estão tentando com o macaco hidráulico, né? Falta de manutenção das prefeituras, né? Que todo mundo só corre atrás do rabo. E o viaduto parece estar chegando no seu normal. Agora estão estudando como é que vão manter aquele viaduto para ele não afundar mais, né? Eu acredito que eles vão conseguir recuperar, né? Porque já conseguiram alinhar, os macacos hidráulicos estão lá, o que eles vão fazer é uma nova base. Mas eu conversei com uma pessoa que entende muito sobre isso, e ele estava explicando, poxa, aquele foi um erro de projeto absurdo. Que novidade, não? Que novidade, erro de projeto. Assim, um erro de projeto. Ele falou, olha, Clemente, eu não precisa ser muito inteligente, e eu não estou dizendo que eu sou nem um expert, mas é minha área especificamente, né? Na hora do escoramento ali, você tem que ter uma base do escoramento. Você não adianta escorar só a pontinha, porque com o movimento da movimentação do solo, resultante dos caminhões, carros que passam ali e balança realmente, há uma certa acomodação do terreno, uma modificação no terreno, porque ele vibra, e com essa vibração há pequenos afastamentos. Então, se você tiver uma base de apoio grande, ainda que você tenha alguma mudança, ele vai conseguir suportar. Agora, se ele já está na pontinha, quase escorregando, porque a base de sustentação é pequenininha, em algum momento, sobretudo se não tiver manutenção, que é o caso, o professor Hélio do vai escorregar mesmo. E vai abalar as outras estruturas, porque a base é muito pequenininha, Filete. O professor Hélio, que foi secretário de Meio Ambiente do Guarujá, tal, que tem consultoria de meio ambiente, né? Ele falou para mim que essa sua explicação, ele disse também que tinha que ver que tipo de blindagem fizeram, porque passa um trem ali e que joga energia. Essa energia vai abalando as estruturas também. Além então, do peso que... Então aqui em São Paulo tem dias que está 5 graus e tem dia que está 40. Então também esse abalo, uma variação muito grande de temperatura, base pequena, e também a questão da energia, dos cátions, ânions, que vai jogando pelo trem, que vai jogando todo dia um pouquinho. Se você não fizer uma boa blindagem ali, também essa energia do trem que passa por ali também vai afetando com o tempo, vai corroendo as estruturas. Isso é tão real que você pega qualquer prédio. Suposições, não né? é um prédio e não é em Santos. Em Santos talvez seja pior, mas em qualquer lugar, ao longo do tempo, o prédio vai se acomodando e às vezes há trincas, não na coluna de sustentação ou nas vigas, mas na parede não é incomum. E isso é normal, a acomodação do prédio, que é normal que ocorre. Ainda mais que o nosso solo é ruim também aqui em Santos, né? Santos, então, é muito pior, né? Mas então, não foi feito isso. É mais ou menos o que foi feito, e como o Cassione falou, é verdade. O Cassione falou, foi uma ironia, mas é uma ironia tão real que eu me lembro de um caso, Cassione, no Rio de Janeiro. Os caras, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, o UERJ, eles fizeram um prédio para colocar aparelhos de imagem. Então, raio-x, ultrassom, tomografia, por aí afora. Tudo bem, feito o prédio, vamos para a inauguração. Inaugurou, tudo bonito, lindo, que fantástico e tal. E aí, na semana seguinte, na hora de colocar, o pessoal da fábrica fala, escuta, mas o aparelho pesa 6 toneladas. 6,8 toneladas. O cara falou, então não vai dar para pôr aqui. Pô, mas quando você compra um aparelho de ressonância na tua clínica, ele é pesado pra caramba, né? Pesa pra caramba, tu tem que deixar a base boa. Vou comprar um aparelho de ressonância, 1,5 milhão, tu compra. Pesa 3 toneladas o aparelho, se tu não tiver base, como é que você coloca? Então você tem que fazer a base primeiro, não é isso? Aí a tomografia, quanto pesa? Naquele tempo, 3,5 toneladas? Então. Não, também não dá. Foi projetado para 400 quilos por metro quadrado. Ou seja, o prédio ficou administrativo, porque um prédio... Dinheiro gasto. Não é nem minha área diretamente, mas eu falei, esses aparelhos que você tem são pesados. Os antigos eram mais. Se você não faz uma, você tem que saber, vou comprar um aparelho da Philips, a General Electric, quanto pesa? Senão tu afunda o prédio, né? Então, mas eu estou dizendo isso para saber assim, o setor público não tem planejamento. Não tem. Não existe. E outra coisa assim, que é um paralelo tão interessante, aquele prédio lá de Chicago, o maior prédio lá, o Sears Towers, é um prédio que tem 110 andares,
O projeto demorou 3 anos para ser feito. E a construção 1 ano e meio. Olha só. 1 ano e meio para construir, mas 3 para projetar. Ou seja, as pessoas nesses países se preocupam num bom planejamento para não ter zebra depois. E aqui é o contrário. O cara constrói, ele não imagina quantos carros vão passar, nem o peso do carro, nem controla. Nem se vai aumentar o peso dos caminhões. Não, se tem vibração, se não tem, o que tem se tem volta, energia. se aquele terreno é um pouco diferente do outro, enfim. Você pega um exemplo, porque eu só conheço estruturas que se mantêm de pé com base frágil naqueles seres que têm que manter o equilíbrio. Nós, por exemplo, estamos de pé, o tempo inteiro nós estamos mantendo o equilíbrio. Tanto que você vê que na hora que o sujeito desmaia, ele desaba inteiro, é evidente. Ou o flamingo, ou a garça, que tem aquelas perninhas finas e compridas e continuam de pé. Isso funciona. Agora, na engenharia, não tem jeito. Por que os egípcios não fizeram as pirâmides de cabeça para baixo? Ficariam mais bonitas, não ficariam? Você tem o vértice da pirâmide no chão e a base da pirâmide a lá mágica. em cima. Elas estariam lá há 4.000 anos, não. Hoje a gente não sabe nem como eles conseguiram fazer as pirâmides, fizeram desse jeito. Agora imagina fazer de cabeça para baixo. É mais ou menos o que faz esse tipo de engenheiro do poder público. Claro que tem gente competente, que projeta as coisas para trás. O Brasil parece que projeta assim, nós estamos no século 2021, escuta, vamos fazer um viaduto no estilo de construção e com a concepção estrutural dos anos do século XIX? Porque é isso que parece que acontece. Você vê, o exemplo típico, aqui em Santos os prédios eram construídos antigamente em cima de sapatas. Sapatas na areia, cavavam, punham as sapatas. O que acontecia? A areia, principalmente perto dos canais, a areia se mexia, porque o lençol freático trazia água do subsolo para os canais. Vocês vejam que os grandes prédios tortos de Santos são os que estavam mais próximos dos canais de drenagem. Até que descobriram que tinham que fazer estacas a 60 metros para encostar na rocha, não entorta mais prédio hoje em dia. E fazem torres de 23, de 30 andares, assim por diante. Fundações profundas, né? Então, o que eu estou dizendo, a aberração maior é a Via Anchieta. A Via Anchieta foi construída na década de 1940. Ficou pronta em 47. Ora, 47, 57, 67, 77, 87, 71 anos. 71 anos, há 71 anos, você não tinha caminhões, você não tinha carretas, você não tinha essas coisas monstruosas que levam toneladas e toneladas e toneladas, que levam para o porto, inclusive, tem que até paralisar o tráfego na madrugada, na Imigrantes, para passar aquelas coisas pesadas. A Via Anchieta, 70 anos depois, está lá com as perninhas finas dela, com aqueles viadutos, servindo ainda na modernidade do século XXI, de forma de locomoção entre Santos e São Paulo, o Santos ABC, São Paulo ABC e São Paulo Santos. É inconcebível. Aí fizeram a primeira pista da Imigrantes, com atraso, mas ficou pronta em 76. 76, quantos anos são? 42 anos. A primeira pista da Imigrantes. Quando fizeram a segunda pista da Imigrantes, em 2002, ela tinha que ter sido feita junto com a primeira, em 76. Quando fizeram a de 2002, ela já estava defasada. E agora não tem nem projeto para fazer mais nada. O que você vê? Você vê as pessoas só dizendo asneira. Eu vi hoje um jornalista no rádio dizendo: por que Bolsonaro não ia no jogo do Palmeiras quando ele não era presidente?
você extrai o cérebro desse jornalista. Ele podia ter ido, mas não aparecia, cacete. Quem é que sabia se ele estava no jogo ou não? Ele era um ilustre desconhecido. Ele era um tenente. Claro. Um tenente e depois foi um deputado. Quantas ocasiões já foi em jogos aí e de repente passou. Quando tal. ninguém sabia quem eu era, não punha a cara Sabia na o televisão. Santista que mora aqui e tal. Agora, né? eu pergunto o seguinte, ele já está eleito, para que ele vai no jogo do Palmeiras? Para conseguir voto? Não, ele já está O eleito. time dele do coração. Mas tal. o jornalista, que não sabe pensar, que você tem que dizer para ele que 2 e 2 são 4, e ele fica em dúvida, ele fala, por que o Bolsonaro foi fazer demagogia e foi no jogo do Palmeiras ontem? Um camarada desse, ele tem que primeiro ser treinado a exercer o pensamento, a arte de pensar. Porque pensar não é fácil. Com certeza, ele devia ir antes. Pelo protagonismo dele, viram que ele estava no jogo, falaram, desce aqui para entregar as faixas, os troféus. Não teve nada. Outra coisa, ele já ganhou a eleição. Sim, mas... Fui muito bem votado. Por que ele agora teria que... Você viu que ele até foi humilde. Que dizer pô. que é palmeirense, não Ele tem até sentido ele até pôs o... Eu sou pessoal... santista, a gente tá perdendo que nem louco e eu continuo santista. Mas estamos na primeira ainda, calma, estamos na primeira, né? Então, acho que isso é uma coisa que não realmente... Mas isso é para mostrar a mentalidade de alguns jornalistas que são formadores de opinião, que abrem a boca numa emissora de rádio para dizer uma estupidez dessa, e muita gente que ouve, muita não, algumas pessoas que ouvem dizem, é verdade, ele foi fazer demagogia lá. Entendeu? Não, mas o pessoal assim que você pensa, não vai levar nunca nada. Quando eu escutei isso de você agora, eu falei, lógico, ele devia ir antes, mas ele era um tenente Claro, e tal, você pensou. não tinha protagonismo nenhum, mas quem Você- sabe você não ia lá. você- Agora, ele comprou ingresso lá, ou convidaram, viram que o Bolsonaro estava lá, se sou eu também presidente do Palmeiras, ó, pede pro Bolsonaro descer aqui e tal, até o filho dele que é senador, mas você vê que até que na foto ele se comportou bem, né? Ele colocou os jogadores, ficou meio de lado, assim, ele não ficou assim. Não, ele ficou é numa humilde. boa. Não, e foi aplaudido pelo estádio inteiro. Ao Isso. contrário do Pelé, que quando vai à Vila Belmiro, todo mundo finge que não vê. Quando a gente via, a gente aplaudia, né? Mas é que não Não, fala. hoje não. Hoje em dia é o contrário. Eu já vi o pessoal ali nas sociais, o cara diz, olha, o Pelé chegou, tá lá. E Devia eu não ser vou dizer o que anunciado. as pessoas dizem. Quer dizer, o Pelé... Hoje estava vendo um documentário ainda daquela guerra do Congo, lá de Kinshasa com Brazzaville, que o Santos foi jogar em Brazzaville, estava uma guerra há 40 anos. Aí o pessoal de Kinshasa falou, não, vai jogar em Brazzaville, tem que jogar aqui também. Resultado, o Santos jogou, pararam a guerra, o Santos jogou nos dois lugares, né? E foi uma festa, depois que o Santos foi embora, voltou a guerra. O Pelé, ele passou debaixo do Arco do Triunfo, ganhou a Legião de Honra na França, que é a mais alta condecoração que existe. Ontem na Copa do Catar, né? Tá, o Sheik falou assim, naqueles estádios maravilhosos, com ar-condicionado, tudo, falou, ó, o estádio vai ser construído 2 anos antes da Copa, eles não vão acabar esses 2 anos. Aí ele falou, nós temos a honra que esse time do Catar jogou com o Santos de Pelé. Ele pôs uma foto e falou, ele não falou, porque aqui vai jogar o Fenômeno, não, ele falou, aqui no Catar, mesmo a gente não tendo tradição de futebol, nós tivemos a honra de jogar com o Santos de Pelé, e pôs a foto e mostrou a foto, Sheik, dizendo assim, ele podia falar, não, aqui vai ser ar-condicionado, nós vamos apertar um botão, vai sair, não, ele falou, mesmo não tendo tradição no futebol, aqui nós já trouxemos o Rei Pelé para jogar com o Santos, ele falou. Veja o que o Pelé fez pela cidade de Santos, no mundo inteiro. Havia uma época que ninguém sabia, a não ser Rio de Janeiro, ninguém sabia o que era o Brasil. Conheciam o Rio de Janeiro, Aquarela do Brasil, o Rio de Janeiro, Pão de Açúcar, não sei o quê. O Pelé, simplesmente, foi a figura do século XX mais conhecida no mundo inteiro. Sim. No mundo inteiro. Superou os Beatles, superou o Rolling Stones, Tudo, superou o Muhammad Ali. porque isso entrava em algum lugar e no outro lugar não Até entrava. mesmo em Jesus O Pelé, Cristo, que países que não eram cristãos, claro. né? Então o Pelé foi uma coisa incrível e transformou essa cidade num nome universal. Você chega em qualquer lugar do exterior e diz, eu sou de Santos, tu não há Santos do Pelé. Daqui a pouco vai acabar. Por quê? Porque as gerações vão morrendo, os novos não viram e acabou. Mas o que ele fez por Santos é uma coisa incrível. E ninguém aqui dá valor.
Não dá mesmo. Não dá valor à altura do que deveria ser. E ontem o Bolsonaro, como um cidadão comum, que torce para o time dele, convidado para ir na comemoração do título, foi, já tem gente dizendo, o que ele foi fazer lá? Entendeu? É complicado. Não é complicado, é a mentalidade que eu digo que a crise no Brasil é desse tamanho. A mentalidade de muita gente é desse tamanho aqui. Para dizer desse tamanho, para não dizer que não tem tamanho nenhum. Nós vamos a um breve intervalo, muitas mensagens chegando. Vamos vê-las no segundo bloco. É muito rápido, já voltamos. Santa Casa Saúde de Santos, cuidando de você há mais de 2 décadas, com muito carinho. Afinal de contas, são quase 90 mil vidas. Atendimento em todas as cidades da Baixada Santista e Litoral Sul. Plano Saúde Total, ou seja, saúde mais odontologia. Inclusive o programa de saúde continuada, prevenção de doenças crônicas. Plano Santa Casa Saúde de Santos, há mais de 2 décadas, cuidando de você com carinho. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Olá pessoal, hoje vou falar para vocês que gostam de animais, que querem se inserir no mercado pet. Curso de auxiliar de veterinária da Clínica Filete. Aulas noturnas, terças e quintas, das 20 às 21h30. Salas climatizadas, totalmente apostilado. Maiores informações pelo telefone 3227-5770 ou pelo e-mail filete, com 2 T's, @filetenovamente.com.br. A melhor programação RVD. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 13 997 72 8946. Peça sua música, mande seu recado e concorra a muitos prêmios. Rádio RVD, música e esporte para você.
APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Estamos de volta na Ação e Reação, hoje segunda-feira, dia 3 de dezembro de 2018, com o Dr. Clemente e o Dr. Vicente Cassione. Muitas participações aqui, vamos tentar ler todas. Aqui ninguém consegue fazer boca de lobo no nível do asfalto, é o Nelson do Imbaré. O João Vilela falou na rádio 102.1, Filete, na frente do prefeito, que a cidade está largada. Ele me representou, mas o prefeito falou que não está largada não, que ele está falando mal de 12 mil funcionários, tal. Mosquitos em excesso, febre amarela mortal, é o Joaquim José Menino. O programa está ótimo, Eliane de Praia Grande. A Luciana Faria do Love Beauty, parabéns para o Clemente e para o Cassione, o programa me representa hoje. Febre amarela, um absurdo, nós estamos cheios de mosquito, a Fátima do Estuário. O Luciano Marques falou da acessibilidade da cidade, que está horrível também, Cassione. O acesso? Acesso para prata cadeirantes. Uma vergonha. Uma coisa. Cortaram as árvores na calada da noite. Um absurdo. Se fosse um ser humano, estava preso. Normal, mas prefeito não acontece nada. Beleza, tá. Então nós vamos ver aqui. Bom, Clemente, vamos continuar falando aqui sobre os problemas aqui. Se é a favor do Ministério do Trabalho, vai ser fusionado, o Ministério do Trabalho vai ser fusionado pela Justiça e pelo Ministério da Justiça e também pelo Ministério da Administração, né? Eu não simpatizo muito com o Ministério do Trabalho. Eu acho que não deveria existir mesmo, que a maioria dos países do mundo não existe um ministério específico para o trabalho. Se você tiver algum problema, você vai entrar na Justiça Comum. Mas eu acho que o dado mais importante para dizer que ele não deve existir é o dado. Eu tenho um dado aqui de 2016. 2016. Em 2016 foi pago no Brasil todo 6,1 bilhões de reais resultantes de processos que alguém ganhou. Trabalhista. Cara, então, assim, se pegar todos os processos trabalhistas, deu 6,1 bilhões de reais. Só que o governo gastou com todo o sistema... Juízes e do Ministério do Trabalho, ele gastou 12,3... Não, da Justiça do Trabalho. Da Justiça do Trabalho. Sim, Juízes do Trabalho. Então, veja só. Ele deu para os trabalhadores... 6,1 e gastou 12,3. Isso significa que ficou um déficit de 6,2 e esse déficit de 6,2 está sendo pago por quem? Exatamente por esse trabalhador ou por nós todos. Ou seja, ele gera um déficit. Ele está ganhando, mas a sociedade está perdendo. Só está ganhando o pessoal que trabalha no Ministério. Agora, o número que você está dando são 6 bilhões. 6,1 bilhões. Muito bem. É esse valor que vai custar por ano esse aumento que o Poder Judiciário, os ministros do Supremo, esses calhordas irônicos, deram a si mesmos. 6 bilhões de reais vai custar esse aumento que eles deram de 16%. Que é o imposto em cascata, né? Para todo mundo. E agora estão dando um jeito de resolver o problema do auxílio moradia. Porque o auxílio moradia, que
tem que ser cortado, eles vão dar um jeito de compensar a perda do auxílio moradia. Então, quando o poder judiciário, que é o poder que tem que estar acima do bem e do mal, porque são os homens julgando os homens, não é? É a justiça sendo feita, os fazedores da justiça fazem esse tipo de injustiça que é um descalabro. Por quê? Porque se eles estivessem passando fome, tudo bem. Agora, auxílio moradia sem precisar. Aumento para equilibrar as contas deles, quando o Brasil inteiro, os assalariados do Brasil inteiro, não têm o mesmo tratamento. Porque eu deveria pegar um sujeito que ganha um salário mínimo hoje, ou um aposentado que ganha muito menos, perdeu com os anos, entrar na justiça e pedir uma liminar obrigando a que ele ganhasse e imediatamente tudo que ele perdeu corrigido. E a justiça, por coerência, tinha que dar, pois eles estão corrigindo o deles, que vai custar 6 bilhões. Então é uma disfarçatez, é uma cara de pau, é o exercício do poder dos lambuzados. Sabe, o camarada que come e se lambuza, o poder que não tem escrúpulos, esse exercido pelo Supremo Tribunal Federal. Eu quero dizer que tem muito juiz honesto, muito juiz justo, muito juiz que faz jus ao título e ao cargo. Agora, tem muita gente que é sem vergonha, que não tem vergonha na cara, a começar por esses ministros do Supremo, os que votaram a favor deles mesmos e que depois ditam regra para o Brasil a respeito da corrupção dos outros. Chegando muitas mensagens do Carlos Alberto, boa tarde. Pergunta para o Cassione se o fim do Ministério do Trabalho afeta os trabalhadores. Carlos Alberto, só um minutinho aqui, Cassione. Zé Geraldo Barbosa, Filete, o Santos está sem planejamento. Tem que ser feito por gente que entende de futebol, contratar jogadores maduros, mesclados com jovem. Senão nós vamos chegar a lugar nenhum. Ao contrário, vamos aumentar o passivo e endividar cada vez mais o clube. Onde estão os conselheiros que tem que se posicionar? Poxa, Zé Geraldo, a região do conselho, a gente... Mais que 30 pessoas falaram, né? Mas é complicado. Quem tem a caneta na mão, né? É complicado. Boa tarde, parabéns, Cassione, pelos comentários. Não podemos esquecer os moradores de rua que se espalham pela cidade. O Boqueirão está repleto de moradores de rua. Não podemos sentar nos bancos da aula. Um perigo de pegarmos uma doença, segundo ela. Pois é, eles urinam e defecam na areia. Também está a Josiane falando que passeou ontem no Gonzaga por volta de 22 horas. Tinha a guarda municipal tirando os moradores de rua que estavam deitados em sofás nas ruas e que te contou mais que 60 moradores de rua no Gonzaga, Josiane. E essa nossa que falou do Boqueirão, ela não se identificou, estou pedindo o nome dela aqui. Ana Maria dos Santos. Ana Maia dos Santos, desculpa. Ana Maia está reclamando do Boqueirão, que está repleto de moradores de rua, e a Joselane está reclamando do Gonzaga. Espera aí um pouco, Carlos Alberto, nós já vamos falar. Adorei o Cassione falando do jornalista, o jornalista sem cérebro. Manda um abraço para o Clemente. Parabéns pela gravata que é bonita. É a Cristiane do programa Saúde em Foco. Saúde e você. O Passarinho está dizendo que o Rafael Trace do Paraná foi o melhor árbitro da premiação. Bola de prata. O Salve entregou o prêmio. O Filipão, melhor técnico, e o Minelli entregou o prêmio. Parabéns para o Filipão. Uriel Vilas Boas. Como interpretar a indicação de ministros do futuro governo? Quando teremos atenção adequada com a saúde, com a participação da classe média, Clemente? Da classe médica. Está perguntando como interpretar... Deixa o Cassione responder aquela pergunta. Então vamos lá, o Carlos Alberto responde aqui, Cassione, a questão do... Boa tarde, Cassione. Sobre o fim do Ministério do Trabalho, vai afetar os trabalhadores? É o Carlos Alberto mandando um abraço, o programa está ótimo. Carlos Alberto, obrigado pela pergunta e a todos aqueles que nos estão enviando as suas mensagens. Obrigado a todos. Em meu nome, em nome do Clemente e do Filete. Obrigado. O primeiro que o Ministério, ele existe para atuar. Qualquer ministério que você criar pura e simplesmente para existir, por existir, nenhum ministério será útil. O Ministério do Trabalho não é ele que vai fazer
a condição do trabalhador melhorar ou piorar. O que faz a condição do trabalhador melhorar ou piorar, primeiro, é o desenvolvimento socioeconômico de um país, de um Estado. E esse desenvolvimento vem com a produção, e vem com a produção à custa do trabalho bem remunerado. E o trabalho bem remunerado ajuda cada vez mais a modernização dos meios de produção. Então, o Ministério às vezes atrapalha. O governo como um todo atrapalha. O Ministério isoladamente. Você tem o Ministério do Meio Ambiente. O Ministério do Meio Ambiente vai fazer o quê contra os atentados que se cometem contra o meio ambiente? Você tem uma Secretaria do Meio Ambiente aqui em Santos, na Prefeitura Municipal. Secretaria do Meio Ambiente. E o que aconteceu? Cerraram, deceparam as palmeiras imperiais todas. Então, não é o Ministério que cria ou não cria as condições. O Ministério, muitas vezes, ele é um cabide de gente que está lá raciocinando como aquele jornalista que eu falei agora há pouco, né, que tem um cérebro desse tamanho. O Ministério da Saúde, por exemplo, existe. Sempre existiu no Brasil o Ministério da Saúde. E a saúde? Sempre existiu em condições de excelência? Não. Então não adianta você botar. Ministério da Justiça sempre existiu. O que aconteceu? Cada vez mais insegurança jurídica, cada vez mais insegurança física, cada vez mais difícil a situação para todo mundo. E vamos falando dos outros ministérios. Ministério do Planejamento. Planejam o quê? Um jeito de aumentar impostos, um jeito de criar receitas à custa da sangria do povo. Então, o Ministério é bom quando ele cumpre a sua função. E para isso, não é um ministério, é o conjunto de ministérios. E isso significa o governo. Num país desgovernado, como nós temos por tradição, cidades desgovernadas, estados desgovernados e países desgovernados, tudo é título, rótulo, ministério disso, secretaria daquilo, cria-se aquilo para não funcionar. É o ministério da burocracia que funciona no Brasil. Esse é o grande ministério que não tem esse nome, não aparece com esse nome, mas é o ministério que mais funciona. O Ministério da Burocracia, que você pode usar com um R só, burocracia, pode usar com os dois R's, Ministério da Burocracia. Né? Cracia é poder, burro é burrice, poder dos burros. Quando não são burros, são corruptos, são mal intencionados, né? São despreparados, são incompetentes. Isso não é, evidentemente, regra de 100%, não. Tem muita gente que não entra nisso. Mas a grande parte que trabalha ao contrário, gera isso. Mês espetacular hoje, o Alcino, a Rosa Rodrigues, um absurdo, Clemente, escolas de samba. Em 2016 ganharam 180 mil, 2017 90, 2018 52 e 2019 85 mil. Está reclamando que as escolas de samba vão ter que correr atrás do dinheiro. A Fátima Cessa, leve o casaco para falar dos códigos das palmeiras, filete. Se ele pode, traga, né? Se ele pode dizer que as palmeiras vão ser reaproveitadas ou não, tal. O Chiquinho do Marapé vem no programa, show de bola. O jornalista José Carlos Silvares, aí, Cassiano, nosso amigo aqui, irmão. Um dos maiores jornalistas que essa cidade conheceu. Clemente, a invasão dos mosquitos é alarmante, não só em casas, até no meu apartamento que é alto, tá reclamando. A Cris da Saúde em Dia tá mandando um abraço para todos. A Ana Maia dos Santos já falamos. A Estrela mandando um abraço para a Sarinha, Uriel. O Walter Alves, mesa seleta, grande Clemente e Cassione, a medicina e advocacia representada por mestres. Quanto aos problemas de trânsito, filete da capital, é um absurdo por causa do viaduto. Então o Augusto Capô de Casa vem no programa, muita gente vendo, Clemente, para a participação, a Nívia Amara Cavalcante falando que o programa está ótimo, que vocês me representam falando dos desmandos da cidade. E parabéns ao Augusto pelo trabalho que vem fazendo na Santa Casa de Santos.
Clemente. Obrigado a todos aí. Já estão dando a mão para você parar aqui. Já parar o programa. Hoje tive muitas participações. Enfim, a gente continua na próxima discutindo. Estão isso de sabotando qualquer a forma. gente. Dona Rosa, hoje foi dia do samba, mas não tem dinheiro pro samba. É isso aí, né? Bom, brincadeiras à parte. Um abraço pro Clemente, pro Cassione, para vocês. Uma excelente segunda-feira. Reprise às 11 horas e 1 hora da manhã. Fique com Deus e com a assistência à programação. Muito obrigado.